Então todas as outras contribuem para o aumento da evaporação. A única que reduziria seria o aumento da pressão atmosférica. Boa pedida, garota. Tínhamos discutido esse detalhe. Obrigado. 23 da página 150. Como? 23, né? Da página 157. URGS. Vocês estão querendo ir para URGS, né? Considere a pressão atmosférica igual a 10/5 N por metro quadrado nesta sala e fora dela. E suponha que a sala se encontre hermeticamente fechada. Se repentinamente ocorresse uma redução de 5% na pressão interna da sala, atuaria de fora para dentro uma força, sobre uma porta de 2 metros quadrados, uma força equivalente a aproximadamente ao peso de uma massa de... Então, peraí. Eu tenho uma sala, a pressão atmosférica é 10/5 aqui e é 10/5 lá fora também. Alguma coisa aconteceu que a pressão se reduziu em 5% aqui dentro, né? A pressão era 1 vezes 10/5, né? Mesma coisa que 10/5. O que é se reduzir em 5%? É eu subtrair 0,05 vezes 10/5. Isso aqui é 5%, né? Certo? Sobra então 0,95 vezes 10/5 de pressão. Imagine que nessa sala tem uma porta e ele falou que a área dessa porta é 2 metros quadrados. Como se tivesse 2 metros de altura e 1 de largura. Ele está me dizendo que vai ter uma força de fora para dentro empurrando essa porta. Faz sentido, né? A pressão lá fora está maior do que a pressão aqui dentro. Tem moléculas se chocando lá fora. Tem mais do que aqui. Então vai ter uma força para dentro, né? Como pressão é força sobre área e eu sei a área, eu poderia usar a pressão de fora para calcular a força de dentro, de fora para dentro. Poderia usar a pressão de dentro para calcular a força de dentro para fora e diminuir essas forças. Só que mais prático, de repente, é eu primeiro calcular a variação de pressão. Pegar a pressão lá fora e subtrair a pressão dentro. A pressão lá fora é 1 vezes 10/5. A pressão dentro é 0,95 vezes 10/5. Então vocês devem concordar comigo que a pressão é maior de fora para dentro numa quantidade que é 0,05 vezes 10/5. É esta diferença de pressão que está gerando a força. Tudo bem até agora? Como a pressão então de fora para dentro, a pressão a mais de fora para dentro que atua na porta é 0,05 vezes 10/5, se eu quero descobrir a força e a área da porta é 2 metros quadrados, está dividindo, passa multiplicando. 0,05 vezes 2 dá 0,1. Quer dizer que a força que atua na porta é 10.000 newtons. Só que ele quer saber equivalente ao peso de que massa? E peso é igual a M vezes G. A força é 10.000 newtons, a massa eu quero descobrir e a gravidade é 10. Assim eu descubro que é uma massa de 1.000 quilogramas. Cara, tu vê que viagem. Se essa sala fosse hermeticamente fechada e num dia quente de verão, a gente entra na sala de aula e atocha o ar-condicionado lá no 17 graus. Depois de algum tempo, o fato de o ar aqui ter diminuído a temperatura, vai cair a pressão aqui dentro, né? Se a sala fosse hermeticamente fechada, a porta seria derrubada com a força de 1 tonelada. É absolutamente verdadeira essa questão. Não tem sacanagem essa questão. Reduzir 5% a pressão não é nada demais. Basta ligar o ar-condicionado e dar uma boa esfriada na temperatura do ar, certo? Então tu vê que perigo ter ambientes hermeticamente fechados se a gente não tiver controle da pressão nesses ambientes, né? O que eu estou querendo te dizer, meu querido, é que se a gente fecha essa sala de aula e tira o ar dentro dela, ela implode devido à pressão atmosférica empurrando as paredes para dentro. Muito louco. Recapitulando, era a mesma pressão dentro e fora, reduzir 5%, 1 vezes 10/5 é a grandeza que é 100%. 5% disso é 0,05 vezes 10/5. Reduzir em 5% a pressão. Restou dentro da sala de aula esta pressão. Com a pressão
Vamos para a próxima. Vamos que vamos! Página 157, mais uma da URGS, questão 24, que falava o seguinte: considerando o próton como um cubo de arestas 10 na menos 11 metros e massa 10 na menos 21 kg, qual a sua massa específica em quilograma por metro cúbico? Boa! Tu vê que safado esse cara, né? Nós sabemos que os prótons são redondinhos, né? Ele disse, né? Finge que é um cubinho. Finge que é um cubinho bem pequenininho. E a aresta desse cubinho é 10 na menos 11 metros. 10 na menos 11, 10 na menos 11, 10 na menos 11. E a massa desse cubinho é 10 na menos 21 kg. Qual é a densidade ou a massa específica do próton? Massa específica é massa sobre volume. A massa, ele disse que era 10 na menos 21 kg. E o volume é aresta vezes aresta vezes aresta. Por isso que a gente diz que o volume do cubo é só elevar ao cubo. Na verdade, elevar ao cubo vem deste fenômeno, nós calcularmos o volume de um cubo com esta operação matemática. Potência de potência multiplica os expoentes, né? Dá 10 na menos 33 metros cúbicos. Agora que eu achei o volume, vou fazer massa dividido pelo volume. A massa específica, mantém a base dos expoentes, né? Ou passo 10 na menos 33 para cima. Fica 10 na 33 vezes 10 na menos 21, que vai dar 10 na... Meu Deus! Que densidade é essa, meu querido? Caramba! Mil, milhão, bilhão, 1 trilhão de quilogramas por metro cúbico. Falei para vocês da estrela de nêutron. Quando o pessoal começou a pensar, o que acontece se eu começar a empilhar matéria, vai chegar uma hora que no interior do corpo que está acumulado massa, a pressão é tão absurda que o próprio átomo não vai conseguir manter os seus elétrons orbitando na eletrosfera. Nessa situação, o átomo entra em colapso e a eletrosfera implode e os elétrons atingem o núcleo e cada elétron que bater num próton vai virar um novo nêutron. Ou seja, o átomo tinha prótons e nêutrons no núcleo e a eletrosfera. Como ele colabou e a eletrosfera entrou em contato com o núcleo atômico, prótons e elétrons vão se fundir gerando nêutrons. O átomo vai virar um amontoado de nêutron. E isso são estrelas que existem. Estrelas de nêutron. Uma estrela de nêutron, ela é tão densa, mas tão densa, que uma colher de chá do núcleo dela vale mais de 100 mil toneladas. Mais que um navio cargueiro na Terra, uma colher de chá. E essa densidade nos mostra o que seria a densidade de nêutrons, já que uma estrela de nêutron é feita só de nêutrons, né? Certo? Essa aí é aproximadamente a densidade de uma estrela de nêutron. Assustador, né, cara? Saber que existem essas densidades absurdas na natureza. Que na verdade tem entidades dentro de ti que te compõem que tem essa densidade, né? Os prótons e nêutrons, certo? Que viajam, altas questões. Então deu 10 na 12. Assustador. Muito bem. Faltou só calcular o volume do teu cubinho ali, né? Tu acabou pegando só a aresta do cubinho. Detalhezinho, foi na trave. Parabéns, show de bola. E aí, galerinha, vamos? Não? Agora eu vou pegar a estrelinha. 25. Na mesma sequência.
vezes 0,2 é 0,2 por 0,2 por 0,2. Qual é o módulo da força média exercida pelo gás sobre cada face do recipiente? Pressão é força sobre área. Em toda a parte do recipiente o gás está lá, executando esta pressão. Eu só quero calcular a força em uma das faces, por isso que na área eu só vou usar a área de uma das faces. A pressão é 6.000. A força eu quero descobrir. E a área de um quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Por isso que elevado ao quadrado. É por isso que elevado a 2 tem esse nome. Elevado ao quadrado. Porque calcula a área de um quadrado. Calculei a área da face quadradinha. 0,04. Está dividindo, passa multiplicando. 6.000 vezes 0,04 é igual a F. Então a força fica 4 vezes 6, 24. 1, 2, 3 zerinhos, 24.000. Duas casinhas após a vírgula. Então a força fica 240 newtons. 240. É provável que o aluno, como está acostumado a calcular volume, acabe calculando o volume do cubo e não a área da face. Pois é, interessante essa tua colocação. Quando eu calculo uma pressão, a pressão já é uma distribuição de força por unidade de área, né? Então, quando eu tenho uma pressão, já está dividido. Ou seja, se eu digo que a pressão aqui nessa sala é 1 atmosfera, qual é a pressão no ponto central da sala? 1 atmosfera. E naquele cantinho, 1 atmosfera. E nesse quadrado todo, 1 atmosfera. Porque já é Newton por metro quadrado. Certo? Então, tu vê, a pressão já está distribuída. Na verdade, o cálculo de pressão já é uma distribuição. Entendi, de repente, tu quis dividir pelo número de faces que tinham ali, né? Bacana, bacana. Ótima tua colocação. Muito bem. Mais uma estrelinha, hein? 29. Tem cara de prensa hidráulica, hein? Adorei a medida. 29. Na mesma página 157. A prensa hidráulica representada na figura tem áreas circulares A1 e A2 e diâmetros D1 e D2, respectivamente. Então ele fez uma área maior naquele tubinho e uma área um pouco menor nesse tubinho, encheu com algum tipo de líquido e disse que tinha uma força F1 atuando aqui. E aí ele só fez uma setinha. Ele disse então que tem área A1 e A2. Disse que tinha diâmetro D1 e D2. Quantas vezes D1 deve ser maior do que D2 para que uma força de módulo 10 newtons, F2 igual a 10 newtons em A2, possa equilibrar uma força de módulo 1000 newtons em A1? Então ele está me dizendo que aqui tem 1000 newtons. E ele quer que a força F2, que equilibra aqueles 1000 newtons, tenha apenas 10 newtons. Aí ele quer saber quantas vezes o D1 deve ser maior que o D2. O D1 deve ser quantas vezes maior que o D2 para isso poder acontecer. Boa. Muitíssimo obrigado. O perigo dessa questão é a gente se esquecer que a área de um círculo é πr ao quadrado. Primeiro, só de olhar a figura da prensa hidráulica, vocês podem escrever sem medo que força sobre área é igual a força sobre área. A força 1 é 1000. A força 2 é 10. Só
diâmetro 2. Certo? Então foi isso, força sobre área igual a força sobre área, coloquei os dados, coloquei que a área aqui é ao quadrado, cortei o π, fiz a multiplicação cruzada para me livrar do ao quadrado, extrair a raiz quadrada em ambos os lados, e aí descobri que o diâmetro 1 tem que ser 10 vezes o diâmetro 2, 10 vezes maior. É porque, na verdade, ó, no lugar da área, tu não pode escrever no lugar da área e colocar um diâmetro, né? Foi esse o problema. Se tu quisesse usar que a forma da área é πd ao quadrado sobre 4, também vai funcionar, né? Porque o 4 vai se cancelar do lado e do outro. Realmente, esse que é o perigo. Às vezes o aluno até coloca a forma, mas esquece de colocar o parênteses ali no ao quadrado, né? Então não adianta também eu colocar a fórmula certa e colocar um 2 aqui na frente sem elevar o 2 ao quadrado, né? Entendeu? É isso aí mesmo. Show de bola, foi na trave. Gostei de ver, essa atividade é importante ter sido feita mesmo, para a gente se acostumando para esse grau aí. Fiquem à vontade, meus queridos. Senão a gente acaba falando um pouquinho de empuxo, que seria a matéria, a continuação natural da hidrostática. O empuxo.